Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, no vídeo de hoje eu separei todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que tá rolando agora no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Antes da gente começar, vocês já sabem, né? Vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí, ative as notificações, que é tudo de graça pra vocês não perderem nenhum vídeo. E vão deixando like, vão tacando dedo no like, porque o like dá mó moral aqui pro canal e também é de graça. Posso contar com isso aí? Se inscreve, ativa as notificações e deixa o like. Te digo, bora pro vídeo. Bora, mas antes vão aí também deixando nos comentários, isso não pode faltar, né? A frase que vocês mais gostam. Te digo, qual que é a frase mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistindo ao vídeo, porque nós já temos uma atualização, uma situação de momento que está acontecendo agora no São Paulo, envolvendo a continuidade, a renovação contratual do zagueiro Juan Tressoldi, que já teve umas 8 ou 9 reviravoltas, né, galera? Juan Tressoldi, que iria ficar no São Paulo, já seria contratado pelo São Paulo. Nos últimos dias, inclusive, eu trouxe aqui no canal pra vocês, nós tivemos informações que o São Paulo teria desistido e agora o São Paulo dá uma nova cartada para continuar com o zagueiro Juan Tressoldi, né? Para estender o empréstimo e depois, né, futuramente, comprar o jogador, o empréstimo com opção de compra, para comprar, para postergar, mas para pagar algo em torno de 25 milhões de reais no Juan Tressoldi. Galera, tá surgindo uma outra história em volta disso, muito polêmica em relação ao Juan Tressoldi, que estão falando que teria envolvimento, né, de terceiros em relação a interesse de empresários, uma história assim. Por enquanto não temos um desfecho, mas é uma situação que está gerando muita intriga e muita curiosidade em todo mundo em relação a toda essa história do Juan Tressoldi que está surgindo. Porque vem um interesse muito grande do São Paulo em comprar, né, em contratar, estender o vínculo com o Juan Tressoldi e depois contratar um zagueiro desse nível por um valor nada razoável, né? O Juan Tressoldi, ele é um jogador bom, eu gosto, eu acho ele bom zagueiro, só que não é nada barato, né? Nós não entendemos, né, a insistência do São Paulo para contratar o Juan Tressoldi, mas já estão trazendo uma outra situação que, por enquanto, não tem conclusão, mas muito polêmica em relação a algum interesse de empresário em volta disso, e que talvez seja por isso que o São Paulo queira tanto o Juan Tressoldi. Eu vou apurar aqui para vocês, mas é isso de momento. Juan Tressoldi muito provavelmente ficará no São Paulo, estava descartado, muito provavelmente ficará, e tem essa nova história que surge, que está bombando aí na internet e nas redes sociais em relação a um possível interesse de terceiros, algo muito estranho mesmo em relação à renovação do Juan Tressoldi, a continuidade e compra do Juan Tressoldi, de verdade seja dita, né? E galera, Alan Franco, o Alan Franco, belíssima notícia, excelente notícia. Esse é um dos que provavelmente continuará no São Paulo, né? É um dos jogadores que agrada, nosso recém-chegado aí, né? O nosso técnico que acabou de voltar, o Hernan Crespo. O Alan Franco não agrada só o Crespo, mas agrada a todos nós, né? Alan Franco, que agora está sendo negociado, e nesse momento muito otimismo para o Alan Franco continuar no São Paulo. Falam-se em um contrato de mais de 2 anos e mais 2 anos pelo Alan Franco com aumento salarial. Já estão negociando, né? Acredito que demorou para isso acontecer porque o São Paulo tava tipo naquela de jogar um valor abaixo e jogador que é o maior tempo de contrato possível, né? O jogador ele quer ficar 3, 4, 5 anos num clube porque ele assegura a continuidade dele, né? Então o jogador geralmente não gosta de 1 ano, 2 anos de contrato, quer o mais extenso possível. Então agora o São Paulo, neste momento que nós temos, são 2 anos pela continuidade do Alan Franco com aumento salarial. O jogador que precisa ficar, né? Já tem interesse de vários outros clubes e tinha interesse do Palmeiras. Pelo amor de Deus, né? Imagine o Alan Franco indo pro Palmeiras. Não dá, né? Mas a boa é que muito provavelmente o Alan Franco continuará no São Paulo. Será feita a renovação do Alan Franco, jogador que precisa continuar, peça importantíssima que pode fazer toda a diferença agora que nós estamos contando novamente com um brigar título gigante, de uma grande proporção, por conta toda essa reviravolta maravilhosa que nós tivemos com a volta do Hernan Crespo e todas essas novas impressões,
essa reiniciada, essa começada do zero, mesmo que foi no meio do ano, mesmo que foi no meio da temporada, com a volta do Crespo, que nós estamos esperando. Eu tô esperando de verdade brigar um título de Libertadores. Tô esperando de verdade, não é brincadeira, não é clubismo. E a partir disso já temos uma nova, excelente notícia pra mim também. Não chega a ser uma notícia, mas é uma situação maravilhosa, que é em relação ao Luciano. Tidico, o que tá acontecendo com o Luciano? O Luciano tem que ir embora, tem que sair e tal. Eu sei que muitos já pedem pro Luciano ir embora, só que eu não acho que o Luciano seja esse problema todo. Tem que tratar o Luciano como se ele fosse mais uma peça do elenco, mais um jogador do elenco. E aí eu vi alguns de vocês comentando, acho que foi um rapaz que comentou aqui e falou: hoje o Luciano ele é o melhor centroavante. Esquece o Dineno, tá? O Dineno nem chegou ainda. Vamos esquecer o Dineno. O rapaz falou assim: o Luciano hoje ele é o melhor centroavante que tem no São Paulo. Mesmo antes com o Caleri e com o André Silva. Pela fase que vivia o Caleri e com o desempenho do André Silva. E eu concordo muito com isso. Eu acho que o Luciano, se fosse colocado centroavante, pela má fase que o Caleri estava vivendo e pela queda de rendimento que teve o André Silva, o Luciano poderia ter sido nosso melhor atacante, se jogasse no ataque, né? Então, eu estou esperando que o Crespo traga de volta o Luciano. Não é pra, tipo, eu não acho que o Luciano, ele é tudo isso, não acho que seja ídolo, mas se tratar, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Se tratar o Luciano como mais um jogador, como ele deve ser tratado, não como o 10, o meia, o craque, o gênio. Não, isso é ridículo, isso é inaceitável. Agora, se tratar o Luciano como mais uma peça do elenco, mais um jogador para ajudar o time e colaborar e ajudar em situações pontuais, eu acho que o Luciano pode render bem mais no São Paulo. Acho que a gente não precisaria ter todas as situações, todas as questões que nós temos engasgadas com o Luciano. Eu teve um momento que eu não aguentava mais olhar pra cara do Luciano, e eu acho que nem era tanto culpa dele, era culpa de uma má escalação, falta do técnico enxergar e discursos patéticos sendo colocados, né, em volta do Luciano, como se ele fosse um paneleiro, líder do elenco e tal. Então eu acho que não é assim, não é esse quebra-cabeça todo em volta do Luciano. E o Hernan Crespo, em um passado remoto, quando passou na primeira passagem, colocou o Luciano no banco. E não é que eu acho que o Luciano tem que ser banco ou titular, quem vai avaliar isso é o Crespo. Só que só tem que tratar o Luciano como mais uma peça. É simples, alguém tem que chegar e falar, e eu espero que o Crespo faça isso, tô botando muita fé que o Crespo vai fazer isso. É simples assim, é mais ou menos assim: Luciano, você não é meia, tá? Você não vai jogar mais de meia. Eu vou colocar você no ataque, você vai fazer isso e aquilo, e aí eu vou usando você no ataque. Eu tenho certeza que o Luciano poderia render muito mais pelo São Paulo, como já fez bons jogos recentemente, quando tava dentro da área. Luciano, pra mim, e agora é até estranho o que eu vou falar, pra mim, jogaria melhor que o Caleri. Tudo bem que o Caleri também não é justo falar isso, porque o Caleri caiu muito e eu atribuo muito à antiga comissão técnica que tava lá, que todo mundo caiu de desempenho. Então eu não acho justo falar isso do Caleri. A gente tava com muita bronca do Caleri, mas todo mundo caiu demais no rendimento. Então o Caleri, eu acho que é por culpa do técnico incompetente também, né? Mas Luciano ou André Silva, eu prefiro o Luciano. Eu acho o André Silva até que bom. Sei que muitos não suportam o futebol dele, mas eu acho o André Silva bom, mas eu ainda preferiria o Luciano. Você coloca ali num jogo em que tava muito desfalcado, você coloca o Matheus Alves, que nem tá mais, né? Mas o Matheus Alves, o Lucas Ferreira, o Luca ali, e um Luciano, ou até mesmo o André Silva na ponta esquerda, que já jogou com o Luciano, acho que não seria tão ruim. Tô falando numa exceção, com desfalques, com um time lesionado, né? Com um time reserva, um time sendo poupado, acho que não seria tão ruim. O que não dá é o Luciano de meia. Mas eu acho que isso acabou, porque agora nós finalmente temos um técnico. E galera, não adianta vocês chegarem pra mim e falar: te digo, calma aí, eu tô muito otimista, eu tô muito confiante. Só que o que eu falo aqui no teor máximo do Crespo? É que, gente, o Crespo, pra mim, ele meramente vai trabalhar com a lógica. Não vai ter esse tipo de invenção, esse tipo de coisa ridícula. O Crespo, pra mim, ele é um cara que entende muito de futebol. E é isso que eu falo, por isso que eu tô muito animado. Porque a probabilidade, a chance desse trabalho dar certo, pra mim, é muito maior. Tô esperando que ele faça essa grande manutenção
no Luciano, uma vez que o próprio Luciano já não jogava com o Crespo antes, quando tinha um elenco muito pior e o Crespo fora campeão, né? Foi campeão paulista. Então eu acho que vai melhorar sim pra todo mundo. Como todo mundo piorou pro Zubeldia com o Zubeldia, vai todo mundo dar uma melhoradinha com o Crespo. Eu acho que o São Paulo vai olhar pro norte bem bacana e iremos fazer coisas mais bacanas ainda. E aí, nós temos o que talvez seja o melhor reforço de todos. Quem que é? Quem que é o melhor reforço de todos? Rian Francisco. Nós, ultimamente, nos últimos, acho que 2 meses, o que nós mais temos discutido, principalmente com a chegada do Dineno, foi em relação a centroavante, mas é sempre aquela fala máxima, o Rian Francisco tá aí, o Rian já tá aí, e eu concordo. Pode ser que nós já tenhamos o melhor reforço de todos. De verdade, quando o Endrick surgiu, eu acho o Rian Francisco melhor do que o Endrick. Quando eu via o Endrick jogar e vejo o Rian na proporção base, transição pro profissional e começo de profissional, eu acho que o Rian ia sem clubismo. O Estevão pra mim joga demais, né? O Endrick também muito bom, mas sem clubismo. Pra mim o Rian tem mais chances de estourar do que o Endrick, e eu falo sem clubismo. Talvez nós já tenhamos o maior reforço de todos. Vamos abrir um parênteses em relação ao Dineno, que eu acho que foi uma contratação bem legal, bem bacana. Mas tudo nos dá a entender de forma muito prática, de forma muito lógica, de forma muito assertiva, que o Rian agora vai jogar. O Hernan Crespo já falou na coletiva, não tem idade. Aquele monte de idiotice que nós ouvimos com o Zubeldia, ele aí se bateu uma falta, aquele monte de idiotice de que provava, né? Nos mostrava que ele estava completamente despreparado para treinar o São Paulo e principalmente para gerir a base. Eu acho que os clubes que ele treinou, né? A experiência do Zubeldia com base era uma coisa assim horrorosa, né? Ele tinha alguns jogadores contratados ali e base era o entendimento dele da base, né? De ter jogadores revelações é zero, é nulo. Então o Crespo chegou e a gente via isso em relação ao trato que ele dava. Tanto que o Lucas Ferreira, o Richarlison deu uma fala pro Aloysio disso que eu concordei bastante. Ele colocou os moleques na podre, colocou porque não tinha mais ninguém pra colocar e os moleques salvaram ele. Matheus Alves, Lucas Ferreira, Luca, em vários jogos. Concordo muito com o Richarlison em relação a isso. E aí, essa do Rian pegou a gente demais, só que o Crespo já nos deu indícios de que vai colocar o Rian, porque é muito sentido, ele não falou que ele vai colocar o Rian, mas de uma certa forma ele falou, e talvez o Rian seja o melhor reforço que nós precisamos, que já está aí, porque o Crespo ele simplesmente falou assim, joga comigo quem tá melhor. Então, eu já estou esperando que o Luciano não jogue de meia, que o Luciano jogue no ataque, caso jogue, que o Crespo vai usar, mas de forma melhor, que o Rian Francisco entre, não é quem tá melhor? Como é que você explica uma titularidade do André Silva hoje no lugar do Rian Francisco? Não tem explicação. Então o Crespo nos fala e nos dá esperança de que ele vai fazer coisas diferentes agora com esses jogadores que lá estão. E aí eu vou dar esse voto de confiança pro Crespo. Eu tô errado, gente. Eu tô enganado. Melhora tudo a partir disso. Todas essas conversas, toda essa discussão, tudo que a gente via que estava sendo feito errado, o Crespo com 2 frases e 3 ou 4 atitudes em jogos pontuais pode resolver tudo. É por isso que eu falava que a gente tinha perdido um tempo muito grande. Se o Crespo tivesse nesse Paulista, não precisava nem ter ganho. Nesse Paulista com o São Paulo, que não tinha desfalques, os desfalques vieram depois do Paulista, Ponte Preta, Velo Clube, vários jogos patéticos do começo da temporada, estava com o time completo, Lucas, Oscar. Então, olha o quanto nós perdemos de tempo, de resultado, de desempenho e de valorização dos jogadores da base. Então não era que era pra colocar a base acima de tudo, não. Era pra testar de forma inteligente. Ter um olhar clínico, um olhar técnico, um olhar melhor pra quem pode jogar melhor, pra quem tem mais capacidade ou não de jogar. E pra mim... Perdão, gente. E pra mim, o Crespo fará isso e terá capacidade pra fazer isso. Pra colocar o Rian quando se deve colocar. Se o Rian merecer titularidade, irá colocar um trabalho melhor
com quem ficou, por exemplo, igual o Rodriguinho, Luan, que são caras que já estão desacreditados, melhorar o Lucas Ferreira, melhorar o Luca, colocar o Oscar e o Lucas Moura pra jogar. Pra mim, o Crespo é o cara que vai fazer isso e pode ser que nós estejamos discutindo aqui todo dia sobre Caleri, André Silva, chegada do Dineno, e pode ser que o melhor reforço de todo já esteja no elenco como nós já imaginávamos, só faltava técnico pra colocar o Rian Francisco pra jogar. Tô errado, gente? E tem uma outra situação aí envolvendo o Thiago Mendes, né? Que agora o Thiago Mendes parecia que já estava certo com o São Paulo. Já tivemos... Eu fiz toda a cobertura disso aqui pra vocês no canal. Thiago Mendes, se eu não me engano, foi naquele momento com o Alexandro, né? Que Thiago Mendes vai voltar, não sei o que, depois continuou. E essa novela, essa história do Thiago Mendes se estendeu até hoje, se arrasta até hoje em relação ao Thiago Mendes, né? Estranho porque, pra mim, ele já estava acertado com o São Paulo, apalavrado, né? E bem certo com o São Paulo, pela forma como ele se apresentava, pela postura dele de já andar com os jogadores, de andar como se fosse um jogador de São Paulo. Só que, no momento, a gente vê interesse, rumores e sondagens do Thiago Mendes pra ir pro Vasco e uma baixa salarial, né? Falam que pro São Paulo é difícil. Gente, eu falo pra vocês. Eu trago as informações, as notícias, a gente discute, fala tudo sobre São Paulo todos os dias, mas é difícil cravar valor e tempo. É difícil. Falam que um dos entraves pra ele não vir pro São Paulo é que ele tava pedindo 1,5 milhão por mês. São Paulo ia conseguir trazê-lo por um bônusinho, não ia pagar o passe, né? Não ia comprar o cara, ia pegar ele livre do mercado e ia pagar o salário. Um dos entraves era esse, falam que era esse salário alto de 1,5 milhão. Estão falando aí que muito provavelmente ele pode fechar com o Vasco, porque o salário dele do Vasco seria de 1 milhão. Então, é estranho, né? Se ele tá fazendo isso mesmo, se ele rebaixou o salário pra ir pro Vasco e não rebaixou pra vir pro São Paulo, que vá pro Vasco, que fique longe de São Paulo. Acho ele um bom jogador, acho que ele tem bagagem sim, eu acho que é um cara que nesse futebol brasileiro aqui faria diferença, né, pra jogar com os times que o São Paulo enfrenta. É um jogador que faria diferença pra mim. É um cara, um meio-campista muito habilidoso. Não acho ele um craque fenomenal, mas pela experiência dele de Europa e pelo nível dos times que a gente vê o São Paulo pegando aqui, que a gente tem aqui, que a gente joga aqui, eu acho que o Thiago Mendes vai se destacaria, né? Então, mas assim, da mesma forma como eu tava muito feliz com as atitudes do Thiago Mendes, se isso for verdade o que tá acontecendo agora, eu quero que ele nunca mais pise no São Paulo. Se ele engrossou, tô falando de forma aqui, galera, não estou cravando o que tá acontecendo. Estou trazendo uma perspectiva do que nós estamos vendo rolar. Se ele engrossou o caldo pro São Paulo e viu que não ia conseguir chegar por esse salário, aí ele já quer se ajeitar com outro clube, se for isso mesmo, que ele nunca mais pise no São Paulo. Mas também não sei a veracidade dos fatos. O que a gente vê que ele iria vir pro São Paulo, mas o salário foi um entrave, e que aparentemente ele tá abaixando pro Vasco ou algum outro clube, uma vez que o São Paulo talvez não esteja mais tão interessado assim nele. Então vamos ver como é que vai ficar. Eu vou atrás melhor dessa história e vou trazendo aqui pra vocês. Mas é isso aí, comentem quem quiser aí, deixar nos comentários alguma coisa. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal quem ainda não é inscrito. Se inscreve aí, ative as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.